texto que eu quero ler com os irmãos, ele se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 1. E também eu vou ler o 11 até o 13. Versículo 1, depois vamos pular, porque o texto é um pouco longo, mas espero poder transmitir a palavra do Senhor aos irmãos. Diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo, Paulo estava numa prisão, e ele tinha uma preocupação muito grande com um jovem pastor, que estava à frente de um ministério. Sabe, irmãos, o cuidado de Deus é muito grande conosco, com as nossas vidas. Quando ele diz, tu, pois, filho meu, ele trata Timóteo como filho, pastor filho. Depois ele disse para Timóteo assim, olha, tu como um soldado arregimentado, ele fala como um pastor soldado, ele fala como um pastor atleta. Sabe, irmãos, o soldado, quando ele se alista nas fileiras do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia, ele se empenha. Essa é a missão. Quando ele é alistado, e dizíamos lá no quartel, missão dada, missão cumprida. Então o soldado, ele se empenha ao extremo para cumprir a missão que foi lhe dada às mãos. Então Paulo, ele exorta Timóteo a permanecer fiel ao propósito do seu alistamento como um soldado que vai com toda a sua força, mesmo diante das dificuldades. Ele também fala sobre ele como um pastor trabalhador, um agricultor. Eu já vim do interior, irmãos. O agricultor, ele quando semeia a sua plantação, ele espera no final colher uma boa colheita, uma abundante colheita. E mesmo que aquele ano o tempo não lhe ajude, ele vai colher aquilo que ele plantou. No ano seguinte ele planta de novo. Ele não desiste. E assim deve ser, nós devemos ser assim como soldados de Cristo, como agricultores na seara do Senhor, nós precisamos persistir. E ele também fala como um atleta, um pastor atleta. O atleta aqui, tem vários atletas aqui. Tandara já correu, maridão também, o Germano, eu já corri maratona, mini maratona, corrida rústica, irmãos. Às vezes você está naquela corrida e de repente, né, Eduardo, começa aquela dorzinha ao lado, e aquela dorzinha pede para a gente parar, aquela dorzinha insiste para que a gente desista e pare pelo meio do caminho, mas a gente, como um bom atleta, a gente persiste. Logo depois a dorzinha vai embora. Irmãos, nós somos desafiados na nossa vida, e muitas vezes nos nossos propósitos e planos a desanimarmos e pararmos pelo caminho. É muito comum pessoas fazerem planos e projetos e eles nunca se concluírem, porque eles não persistem, eles não continuem como um atleta, mesmo com uma adversidade, para pelo caminho. Imagine aquela pessoa que quando começa o ano, né, eu que me disse assim, este ano eu vou me empenhar na academia, eu vou emagrecer. Irmãos, paga o ano inteiro na academia, não vai 2 meses. Ali no Floresta, exato. Ali no Floresta tem um dono da academia que está ficando rico. Rony? Paga um ano, vai 1 mês. Então, nós somos assim, irmãos, muitas vezes. Nós projetamos esse ano sim. Meu irmão, dura pouco. Tem gente que pensa, não, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Emagrece 10 gramas. E aí deu. Irmãos, nós como atletas da seara do Senhor, atletas de Cristo, nós como trabalhadores na seara do Senhor, nós como soldados, nós temos uma missão a continuar. Irmãos, muitas vezes nós dizemos, esse ano sim, eu vou me empenhar na casa do Senhor. Esse ano eu vou fazer propósito com Deus, eu vou cumprir, eu sei que eu vou estar na casa do Senhor todo dia, sabe, irmãos? E chega aquele dia que a vontade de não ir é grande. A dor de cabeça aparece. Um convite inesperado aparece, e aí Deus já vai ficando para segundo lugar. Nós temos outras prioridades.
Paulo, ele recomenda a Timóteo que ele permaneça firme no propósito. Ele diz, fortifica-te na graça. Sabe, irmãos, às vezes nós como humanos não conseguimos. Nós falhamos nos nossos propósitos, porque nós não temos força para continuar. E eu não sei como é que você entrou aqui esta noite, qual é o teu plano, os teus projetos para este ano? Qual é o teu propósito diante de Deus? Sabe, irmãos, às vezes Deus nos desafia a fazermos propósito para nós fazermos algo para o Senhor. E logo em seguida, irmãos, nós paramos. E Paulo desafia Timóteo a permanecer firme. E quando ele percebe que Timóteo está meio desanimado, irmãos, eu não sei como é que você está. Está animado, irmão? Você está animado? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu daqui de cima eu olho o semblante de vocês. E assim, irmãos, eu com a minha superficialidade do meu olho biônico, eu consigo, parece, perceber que tem gente que não está tão animada assim. Está dizendo, eu estou só pela graça, mas irmão, quer dizer, essa graça de Deus, ela é suficiente. Se tem algo que é poderoso para te botar de pé, é a graça do Senhor. Quando tu pensa que tu não pode mesmo, mas eu conheço alguém que receita um fortificante poderoso, extraordinário, para te pôr de pé e ficar de pé na presença do Todo-Poderoso. E eu falei no anterior, eu era menino, tinha uma alimentação meio fuleirinha, né, Dirley? Um ovinho ali para 4 pessoas, cortadinho, um pedacinho para cada um, e a gente não era tão robusto. E a minha mãe disse, esse menino está fraquinho, tem que dar um biotônico fontora para ele. Minha mãe comprava um vidrão assim, uma colherzinha para cada um. Vamos fortalecer o menino aí. Irmãos, e a minha mãe tinha essa preocupação para que a gente estivesse bem, forte. E eu quero dizer para ti esta noite, Deus também se importa com você. Quando Ele olha para ti e vê assim, cara, o Cláudio não está aguentando, eu vou mandar um fortificante para lá. E aí vem a graça de Deus. Ei, glória a Deus. João, e ela te alcança. Ela nos alcança. Ela nos põe de pé de novo. Sabe, irmãos, nós trabalhamos por um tempo e às vezes, nós paramos. Nós achamos que já está bom, que eu já fiz, e Deus disse não. Ei, não acabou ainda. Você só está começando. Precisamos fazer mais. Sabe, irmãos, às vezes a gente acha que faz alguma coisa na casa de Deus e fizemos um ridículo trabalho. Deus pode te fazer mais. Deus injeta em você um fortificante. Meu irmão, que você vai ficar turbinado. Vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, você não caiu aqui de paraquedas. Deus não te tirou da onde você estava por acaso. Ele tem propósito na vida de cada um de nós. Ontem à noite nós estávamos na praia, e era mais ou menos 1h da manhã, eu e o irmão Manuel e um outro moço estávamos voltando para casa. E Deus me deu uma palavra para aquele moço que estava com a gente, e ele era um desviado. Meu irmão, quando nós paramos no meio da rua, eu falei assim, olha, Deus tem um propósito na tua vida, querido. Deus ainda tem algo a realizar através de você. Eu quero dizer para cada um de vocês que entraram aqui, Deus tem projetos e planos na nossa vida. Ele não quer que você cruze os braços. Ele não quer que você seja apenas mais um na multidão. Ele quer dizer para o seu filho, tu está desanimado, mas vou te pôr de pé. Está difícil. Vem para cá. Aí Paulo disse, olha Timóteo, meu jovem, meu querido, meu abençoado, você vai fazer o que Deus te deu as mãos. Irmãos, Deus dá em nossas mãos. Deus deseja contar com a gente. Eu disse aqui outras vezes, assim, Deus não precisa de mim nem de você, mas Ele deseja nos usar na sua presença. Ele deseja que você, onde você estiver, seja um instrumento. Sabe, irmãos, é triste quando a gente chega com alguém, eu e o irmão Manuel, a gente sai pela rua, qual é o papo? Coisa de Deus. Caminhando na praia, qual é o papo? Bênção de Deus.
Se eu e o irmão Manuel, caminhando, começamos a reclamar dos problemas, da dificuldade, da situação, meu irmão, nós afundamos. Nós não continuamos de pé. Sabe, irmãos, e Deus quer te pôr de pé. Assim como Timóteo, quando Paulo percebe, irmãos, Paulo estava preso. Como é que ele sabia que Timóteo estava aborrecido? Estava triste, meio desanimado. O Espírito Santo toca o nosso coração. O Espírito Santo revela aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para vocês, alguém me ama. Eu, com toda a minha miséria, com toda a minha podridão, com todos os meus pecados, com tudo aquilo que eu não merecia, alguém me ama, alguém te ama. Nini, se eu perguntasse para o Espírito Santo, se você perguntasse para o Espírito Santo aqui esta noite, Espírito Santo, revela o que o Senhor pensa sobre mim. Irmãos, nós íamos passar vergonha. Nós íamos ficar envergonhados. Sabe, irmãos, porque muitas vezes nada que há em nós é bom. Mas o Espírito Santo, aquele que sonda os nossos corações, ele sabe como é que você está aqui esta noite. Ele sabe como é que você entrou aqui. Assim como o Espírito Santo revelava para Paulo como estava Timóteo, como estavam as lutas de Timóteo, ele também revela a nós como é que você está. E aí ele diz, fortifica-te na graça, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu sei que as lutas, irmãos, elas são difíceis. E quando às vezes a gente está numa luta terrível, uma dificuldade terrível, aí, irmão, sempre chega aquele irmão jeitoso, cheio de solução para a gente. Cheio de solução. Aí tem aquele que é a nossa amiga e diz, olha rapaz, tu tens que buscar uma ajuda interior. Outro diz, olha, tu precisa de um psicólogo. Não sei se tem alguém que é psicólogo aqui. É necessário esse profissional. Outros dizem, você tem que ir no psiquiatra, porque às vezes a gente não bate bem da cachola. Às vezes a cabeça não está funcionando legal. Sabe, irmãos? E aí, irmãos, veio aquele outro que diz assim, olha, e às vezes até nos culpando por coisas. Sabe, a culpa é tua porque tu errou lá, assim, assim, assim. Irmãos, tem gente que está cheio de solução para os nossos problemas. Resolve fácil, em 10 segundos resolve os nossos problemas. E traz talvez mais tristeza ainda para a gente. Traz mais tristeza ainda. E aí aparece aquele irmão, abatido pelas lutas da vida. Em 30 segundos o outro resolve. Ele vem dizendo, irmão, o teu problema é que tu ora pouco. Sabe, irmãos, a gente ora pouco mesmo, tá? A gente não ora aquilo que deveríamos orar. Irmãos, quando eu dobro o meu joelho todos os dias de manhã nesse banco aqui, eu oro por você que está em casa. Viu, minha filha? Viu, Marla? Eu oro, eu digo, Senhor, abençoar a semente que o Senhor me deu. Porque os filhos são a herança de Deus para nós. Eu oro por você, minha filha, eu oro pelo Arthur. Sabe, irmãos, você quando está indo para o trabalho, eu estou aqui dizendo, Senhor, abençoa os irmãos que estão indo para o trabalho. Aqueles que já foram, aqueles que estão se preparando para ir. Senhor, abençoa os nossos irmãos que estão indo. Sabe por quê, irmãos? Que Deus nos levanta muitas vezes para orar por você que está sem força, por você que está abatido, triste. Porque às vezes você não consegue mais orar. Você não consegue mais dizer, Deus, eu estou acabado. Senhor, eu estou destruído por dentro. Eu estou, Senhor, de tal forma que eu não consigo mais me levantar. Sabe, irmãos, nós não temos força para isso mesmo. Sabe, Nini? Mas nós temos um poderoso fortificante. Jesus, a minha graça. E quando ele recomenda Timóteo, fortifica-te na graça que há não é na graça do Cláudio. Não é na força da palavra amiga do Cláudio. Mas ele fortifica na graça que há em Cristo. Então, irmãos, nesta noite, Deus, Ele também oferece a mim e para você um fortificante poderoso. Ele fortalece, Senhor, você, irmão, que não consegue. Ele te fortalece quando você não consegue mais andar. O apóstolo Paulo, irmãos, e Timóteo, homens de Deus, eles não foram preservados das lutas dos dias que a gente tem.
E nós, como filhos de Deus, não vamos ser preservados das lutas. Irmãos, não tem moleza. É uma luta diária, é uma guerra. Agora, irmãos, quando eu tentar lutar as minhas guerras com as minhas próprias armas, eu não vou vencer. Quando eu for querer lutar com as armas da carne, o nosso adversário, ele é mais habilidoso do que nós. Certamente nós vamos ser derrotados. Agora, Paulo diz assim, fortifica-te na graça. Sabe, irmãos, é nesta graça que nós precisamos buscar. É esta graça que nós precisamos ir atrás. Então, irmãos, nesta noite eu quero desafiar você a tomar uma atitude, dizer assim, olha, eu não aguento mais, está muito difícil, para mim não está dando, mas eu quero desafiar você esta noite, dizer, eu quero o Senhor, eu preciso, Senhor, desta graça, eu preciso esta noite, Senhor, a ficar de pé, eu preciso, Senhor, a mudar a minha vida, eu preciso, Senhor, desse fortificante. Alguém nos amou mais que o mundo inteiro. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, e João escreve dizendo assim, porque Deus nos amou, ao ponto de dar o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça do Senhor se renovou para nós. Ela se renovou na minha vida. E esta graça do Senhor, através do Espírito Santo, Ele quer se revelar a você esta noite. Ele quer se revelar a ti esta noite. Ele quer trazer sobre a tua vida. Quando Ele recomenda esta graça, Ele diz assim, ó, é a graça, esta graça é o amor gracioso de Deus. Às vezes eu estou aqui orando, irmãos, diz, Senhor, obrigado pela tua preciosa graça. Irmãos, um dia eu fui resgatado pelo Senhor. E muitas vezes, irmãos, eu andei desanimado. E chegou um tempo que eu andava pela rua e eu queria evitar os crentes. Eu não queria ver crente. Porque ele ia perguntar, irmão Cláudio, como é que você está? Eu ia ter que mentir para o irmão. Porque muitas vezes alguém chega para você e diz, como é que você está? Não, está tudo certo. Se perguntar a terceira vez, eu duvido que vai dizer que está certo. Porque, irmãos, a primeira a gente ainda vai, na segunda já dá uma titubeada, na terceira, meu irmão, você confessa tudo. Irmãos, e nós precisamos confessar diante de Deus o meu estado. Às vezes você não tem força para dizer como é que você está. Mas nesta noite, irmãos, nós vamos orar, assim como nós fizemos no primeiro culto. Eu desafio o irmão a dar um passo de fé. Dizer, Senhor, a minha vida não está legal assim. Eu preciso, Senhor, de algo novo, eu preciso de um renovo. E o pastor pegou domingo passado dizendo que o Senhor renova as nossas forças como águia. Não com forças, não como uma galinha. Galinha voa abaixo, águia voa alto. E quando Deus renova em nós esta força, irmãos, a gente fica de pé. Assim, quando a minha mãe dava o fortificante, eu às vezes nem funcionava, mas ela dizia, meu filho, isso é bom. Eu acreditava. Alguém que já foi no hospital com um problema sério, abatido, e de repente eles metem um soro na veia ali, e você fica forte de novo, se levanta. E é esse fortificante que o Senhor quer aplicar em você esta noite. Quando ele diz ali no final do texto, irmãos, ele disse assim, ó, aquele que me confessar, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas porventura, aquele que me negar, eu não vou conhecer ele quando nós chegar diante do Senhor. Sabe, irmãos, eu quero também nesta noite convidar você, se alguém aqui ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu quero dizer para vocês, esta noite o Senhor está aqui, Ele recebe você como filho. Ele quer te receber esta noite como filho. Muitas pessoas dizem assim, eu conheço Deus, mas tem intimidade com Ele? Se tu não tem intimidade, tu não é íntimo dEle. Irmãos, conhecer Deus é muito pouco, é muito raso, é muito superficial, eu tenho que ter intimidade com Ele. Daí nós vamos poder confessar Ele como nosso Senhor e Salvador. Se não, meu irmão, vai chegar aquele dia que Ele vai dizer, eu não te conheço. Ah, mas eu estive na igreja. Não, se não te conheço, querido.
não é meu amigo, não tem intimidade comigo. Então, quando ele disse assim, ali no final, ele disse: se aquele que me confessar diante do meu Pai, eu o confessarei, mas se porventura não, eu também o negarei. E diz mais além, ele é fiel, ainda que eu falhar, Deus permanece fiel. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé. Eu quero que a música que vai ser tocada aqui esta noite diz: maravilhosa graça. Oh, aleluia. Maravilhosa graça. Essa graça do Senhor, ela está disponível para nós aqui esta noite. A maravilhosa graça de Deus, ela vai te alcançar aqui esta noite. Deus não te trouxe aqui nesta noite por acaso, tá? Deus não te traz aqui por acaso. Ele traz aqui para te fortalecer esta noite, injetar em você, não o biotônico fontoura, mas a graça de Cristo, para você continuar caminhando. Sabe, irmãos, há pessoas que fizeram um trabalho na presença de Deus, fizeram um trabalho de evangelismo e hoje às vezes estão parados. Há pessoas que tocavam e hoje não tocam mais. Há pessoas que pregavam e que hoje não pregam mais. Há pessoas que cantavam com alegria e hoje cantam de tristeza. Mas eu quero dizer para ti esta noite, Deus te chama para cantar com alegria, para glorificar Ele em espírito e em verdade. Ele quer te trazer aos seus pés, porque Ele te ama. Como eu falei assim, irmãos, alguém me ama ainda que eu não seja aquilo tudo. Ele deseja que você seja. Ele deseja que os sonhos dele na tua vida se concretizem. Nós vamos cantar esse louvor, maravilhosa graça. Eu quero perguntar para você: alguém deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu quero te convidar a dar um passo de fé, vir aqui à frente. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por você. A maravilhosa graça de Deus vai te alcançar. A maravilhosa graça de Deus vai te alcançar.